Bem no coração do sul da Itália, existe uma língua vibrante que está lutando pela própria identidade. Muita gente chama de dialeto, sabe? Mas a história do napolitano, essa é muito mais profunda. Vamos descobrir por quê? Essa é a pergunta que sempre aparece. A ideia de que o napolitano é só uma variação do italiano padrão é super comum. Só que essa visão, para ser sincero, simplifica demais uma verdade muito mais rica e complexa. E é isso que a gente vai desvendar agora. E para começar a questionar essa ideia, vamos olhar os números. A gente está falando de mais de 7.800.000 pessoas que falam napolitano. Só que não é um dialetozinho de vilarejo, né? É uma comunidade linguística gigantesca com uma voz potente. Ok, vamos mergulhar nisso. Então, para começar, vamos direto ao ponto principal. Por que os linguistas dizem que o napolitano não é filho do italiano, mas sim um irmão? E o ponto-chave é exatamente este. O napolitano não evoluiu do italiano. Os dois se desenvolveram lado a lado, sabe? Diretamente do latim vulgar, aquele que o povo falava lá na Roma Antiga. Pensa assim, eles são como dois galhos que cresceram do mesmo tronco, cada um seguindo seu próprio caminho. O problema é que o napolitano sofre com essa percepção social de ser uma língua sem prestígio. E o que isso quer dizer? Que apesar de toda a sua história, ele nunca teve o mesmo status oficial ou o reconhecimento que o italiano padrão teve. E isso, claro, impactou demais a sua sobrevivência e o seu ensino. Agora, para entender por que o napolitano é tão diferente, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. A identidade única dele é o resultado de uma mistura fascinante de influências ao longo de séculos e séculos. Bom, tudo começa com o latim vulgar, a língua do povão romano. Mas antes mesmo deles, a região falava o osco, uma língua itálica bem antiga, e os ecos dela ainda estão por lá. Agora, soma a isso uma forte influência do grego, porque Nápoles foi uma colônia grega super importante por muito tempo. E pronto, temos a receita de uma língua única. E o mais legal é que essa história toda não tá só nos livros, não. Dá para ouvir ela na pronúncia das palavras até hoje. Vamos ver como isso funciona na prática? Uma das heranças mais claras do osco é um fenômeno com um nome um pouco técnico, rotacismo. Mas a ideia é simples, é a tendência de transformar o som de D no som de R em alguns lugares da palavra. Vamos escutar. Em italiano, a palavra para ver é vedere. E napolitano, por causa desse rotacismo, vira veré. Deu para notar? Esse R é como se fosse um fantasma linguístico da era pré-romana. É fascinante. E não para por aí, a influência do osco foi além. Ele também deu uma suavizada na pronúncia, juntando alguns grupos de consoantes para criar um som mais melódico, mais fluido. Olha só que interessante. Em italiano se diz mondo, mas em napolitano vira muno. O ND se transforma em NN. A mesma coisa com tamburo, que vira tamuro. O MB vira MM. São essas pequenas mudanças, mas que são super consistentes, que provam que ele seguiu um caminho de evolução diferente. Mas, claro, uma língua é muito mais do que só regras e sons. É o que carrega a cultura. E nesse quesito, o napolitano tem um currículo cultural de dar inveja em muita língua oficial por aí. Como a fonte mesmo diz, não estamos falando de uma tradiçãozinha folclórica qualquer. É uma produção artística robusta, contínua, que moldou a identidade cultural da região por séculos. É só pensar em nomes como Giambattista Basile, por exemplo. Os contos de fadas dele lá do século XVII, como as versões originais de Cinderela e a Bela Adormecida, influenciaram diretamente os irmãos Grimm. Ou o dramaturgo Eduardo De Filippo e o comediante icônico Totò. Para todos eles, o napolitano não era um dialeto, era uma ferramenta de expressão artística rica e poderosa. E é isso que nos leva ao centro do paradoxo moderno. Como é que uma língua com tanta história, com tantos falantes e com uma riqueza cultural desse tamanho pode estar numa situação tão delicada? Pois é, a realidade é dura. Dentro da Itália, o napolitano não é reconhecido oficialmente. Ele não faz parte do currículo das escolas, o que significa que cada nova geração tem menos contato formal com a própria herança linguística. E essa situação aqui ilustra o problema perfeitamente. Chegaram a propor o ensino de napolitano na universidade local, a Federico II, em Nápoles. Mas a proposta foi recusada. A justificativa? Que era uma língua de menor importância. Isso mostra bem a batalha que existe contra essa percepção de língua sem prestígio. E aqui a gente vê o paradoxo de forma clara. Enquanto na Itália a língua luta para ser reconhecida internacionalmente, a Organização Internacional de Padronização, a ISO, reconhece ela com um código de língua próprio, NAP. Ou seja, para o mundo é uma língua,
Mas dentro do próprio país, a questão é bem mais complicada. Depois de toda essa conversa sobre história, sons, status, talvez o melhor jeito de entender a diferença seja simplesmente ver. Ou melhor, ler e comparar. E aqui está a prova definitiva. A oração do Pai Nosso, em napolitano, em italiano e no ancestral comum dos dois, o latim. É só olhar as palavras Pace Nuoste contra Padre Nostro, ou Fansi avere pane tutte giorni contra Dati oggi il nostro pane quotidiano. As diferenças são gritantes. Não precisa ser linguista para ver que estamos olhando para duas línguas distintas, cada uma com sua própria jornada a partir do latim. E assim a gente termina com uma pergunta que vai muito além de Nápoles. A história do napolitano, essa história de uma língua vibrante lutando contra a ideia de ser menor, nos força a refletir. Quando uma língua como essa corre o risco de se apagar, será que estamos perdendo só palavras? Ou será que o que se perde é uma visão de mundo inteira, uma história, uma identidade completa? É algo para se pensar.